Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Fera dos Esportes, aqui através da Amazônia Rádio TV. E hoje recebendo aqui duas atletas campeoníssimas do handebol amazonense. Vou aqui conversar com a Magali Martins e Regina Kanawati, duas das grandes atletas do handebol amazonense. É uma honra muito grande estar recebendo vocês duas aqui no programa Fera dos Esportes. A nossa intenção é exatamente essa, de trazer atletas que foram nomes, né, renomados do esporte amazonense, não só do handebol, mas de todas as modalidades. Então é uma honra enorme estar recebendo vocês dois aqui, tá bom? Pode iniciar aí a Magali. Oba, Magali Martins, hoje Cordovil, né? Antigamente Barroso Martins. Então, nós começamos o handebol, eu comecei o handebol na realidade com os 13 anos, né? Faz muitos anos, hoje eu estou com 64. Olha que legal. E o meu pai, como teve muitos filhos, ele dizia que a criança tinha que fazer um esporte. Porque se ela fizesse esporte, ela não tinha tempo para pensar besteira. Mesmo porque o meu pai foi um grande atleta de futebol na época do Nacional. Pode falar o nome dele. Era Walter Martins, Walter militar Martins. do Exército. Então, ele tinha isso na mente. Então, ele colocou para nós, todas as filhas, a maioria das filhas, só as de menores de idade, que não fizeram esporte, mas a maioria das irmãs fizeram. Começou com voleibol, com meu irmão, depois passou por handebol e entrou eu no handebol. E na minha época, quando eu fui jogar handebol, eu comecei primeiro no voleibol. Aí eu peguei seleção amazonense de voleibol e naquela época, quando a gente estudava no ginásio, que não era do ginásio, não podia fazer educação física. Aí foi quando eu entrei no ginásio e quando apareceu o atletismo, o handebol e o voleibol, eu já estava no voleibol. E quando eu vi o handebol, eu me identifiquei, porque eu nunca fui quietinha, né? Não é até Quem hoje, conhece, né? quem Até conhece, hoje, né? né? Agora não, vovozinha já não. Aí então eu fui pro handebol, amei, gostei, porque a gente jogava naquela época cemitério, queimada, né, que o pessoal chama. E eu digo, é aqui mesmo. Aí pronto, eu larguei o vôlei, pegando seleção amazonense, queria viajar naquele ano para Três Corações. E o handebol, quando eu peguei, já não peguei a seleção, iam viajar para Guanabara, olha só. Naquela época, Rio de Janeiro, capital Guanabara, né? Guanabara. Então foi isso. Aí eu fiquei na seleção e a partir daí, dos meus 14 anos, eu comecei a Iniciou jogar. teu- Exatamente. Que bacana. Campeoníssima Magali, né? Quem não conhece, né? E a Regina Pois Kanawati. a Regina Kanawati, eu vim da escola do IEA, eu era aluna da escola pública, né? Uhum. E a minha irmã, a Maísa, né? A Maísa jogou comigo. jogava o handebol. bacana. E eu fazia a educação física, mas eu gostava de ver os esportes, os treinos ali no IEA. E elas treinavam no Varig, A no gente antigo treinava Varig, no Varig, que era lá no na Sesc. casa. Não, a Varig a gente treinava primeiro na casa do Dudu. Dudu Monteiro de Eduardo Paula. Lá na Rua Monteiro de Belém. Paula. Lá Porque a gente vocês sabem a história, conta que foram os irmãos Sim. que trouxeram a nossa. Eu trouxe o Dudu ao programa Trouxe e ele ele. contou Pois é. essa história. Contou a aqui. história, Muito né? Começou bacana. lá na Contou a casa do história. Dudu. Isso é depois- maravilhoso saber, Muito porque legal. Muito maravilhoso. Eles E foram ela ia pro treino já no Varig, quando era lá no no Sesc. Sesc, depois que a gente passou né? pra lá. Os que vocês passaram pra lá. E eu acompanhava, eu queria assistir. Eu ficava na arquibancada assistindo. Aí eu ficava vendo as atletas, Magali, muito boa, Socorro Rosier, né? Clara. Pode falar o nome, o pode falar o nome Clara, das a atletas. Ana, ali jogando pelo Varig. E eu ficava observando a prática do handebol, né? A dinâmica do jogo. Eu digo, Muito gente, bom. esse jogo é apaixonante. Eu vou começar a me... Aí eu pensei, na época, eu vou jogar com essa moça. Era ela. Porque eu já era fã, né? Vamos dizer assim, dela, da Socorro. Então, eu digo, eu vou jogar handebol, eu vou jogar com essas moças, com essas atletas. E foi o que aconteceu. Serviram de inspiração. Elas foram as minhas referências no handebol, né? Nessa modalidade que é apaixonante. E elas foram a minha referência. Bacana, que bacana. É. Eu falo que a gente vive realmente de referências, né? A gente falando da natação, a gente observa tantos outros atletas para poder chegar ali, não, né? Exatamente. E que bacana, você está contando uma história com alguém do teu lado, né? Do meu lado, que eu E hoje a tive, gente tá né? Trabalhando. Que elas foram, na verdade,
campeãs brasileiras dos Jogos Escolares. Em Porto Alegre, em Porto Alegre, 76. Né? Nessa época ela ainda... Eu ainda não estava no scratch delas. Exato, não estava Eu mesmo. estava no scratch. Eu fui pro scratch com a seleção das melhores atletas, porque era assim. 78. Em 78, o Brasil, a Confederação Brasileira, foi o primeiro campeonato adulto. Na verdade, na época ele chamava adulto, mas das melhores atletas de handebol do país. Exatamente. Entendeu? E eu disse... E eu já estava jogando, já era aluna da escola técnica, já estava me treinando com o professor Amir Liberato, que foi também um professor que me ajudou muito, né, nessa parte de treinamento. E aí foi quando eu fui convocada, eu digo, gente, eu não acredito que eu vou realizar um pensamento que, por hora, né, eu pensei e consegui. Foi exatamente quando eu fui na seleção, foi bicampeã. Bicampeã, que nós fomos bia, como ela entrou, ela ficou campeã. Na realidade é isso. Porque Isso. Em 76... Foi em 78, né? Foi, em 76 nós fomos campeãs brasileiras lá em Porto Alegre, e foi quando, nesse ano, eu fui convocada, além da seleção brasileira, eu fui a melhor atleta do Brasil, atleta artilheira, atleta padrão. E 82 gols. Aí 82 gols, que na época dos jogos ninguém bateu. Aí quando foi eu estava estourando em 76 já, e aí entrou a Margaretinha em 77. E as meninas. Aí quando foi 78, fomos para essa competição, que a Regina foi convocada. E nós fomos bicampeãs brasileiras. Exatamente. Nessa questão aí dos campeonatos brasileiros, eram estudantis ou eram campeonatos nacional? Nacional não tinha... A maioria já era universitário, mas não eram as competições eram universitárias. Jogos escolares. Não eram os Jogos Escolares foram em 76. 76. Que naquela época... O Valmir, que era o técnico, ele escolhia de todas as escolas dos Jogos Estudantis as melhores atletas de cada escola. Era uma seleção do Amazonas. Hoje não mais é assim, né? Hoje a escola campeã que... Hoje nós já temos... já mudou mais, né? Já mas tem uma aí... outra situação, né? Tem os Jogos da Juventude, que vai ser realizado agora dia 1º até o dia 18. Na verdade, também é de seleções. Agora voltou a mesma Voltou, né? Porque... Entendeu? Que é muito bacana. Mas vai ter o GEBS, que vai ser já em novembro, que já é de escolas. Que já vai, as federações que já vão tomar conta. Exato. Mas o que é bacana dessa história... Voltando para 78, vamos voltar, né? Porque você fala que a gente tem que falar da nossa história, mas o que é bacana disso é que o handebol, ele evoluiu. De 75, 76, ele evoluiu muito. E o handebol feminino foi um marco. Ele marcou a história do handebol, até hoje. Porque, olha lá, campeãs brasileiras, bicampeãs brasileiras, depois vice-campeãs dos Jogos Escolares. Eu estava no SCRED 79, aí depois terceiro lugar do Jogo Universitário, depois Troféu Brasil, terceiro lugar, que nós tínhamos. Essas atletas muito forte, subiram o pódio. Hoje, a gente, infelizmente, ainda não existe nesse cenário, vamos dizer assim, essa classificação. Né? Mesmo porque na nossa época era tão difícil a gente ter um ginásio de esporte. Pois essa era uma pergunta que eu ia fazer. Porque está falando sobre a questão, né? Das condições. A estrutura que você tinha na época, logicamente, deve ser bem diferente das que tem hoje. Com certeza. O nível de treinamento. Aqui nós estávamos olhando aqui o nosso... Eu disse, Magali, ela trouxe aqui uns... Eu trouxe alguns recortes, que eu tenho Magali, que bacana. Tu vê só, a gente jogava em quadra de cimento. A gente ia fazer a apresentação, me levava a gente lá para Itacoatiara, para a gente fazer a apresentação do time. Era uma festa, né? E era naquela quadra de cimento, não sei se você conhece Itacoatiara, sabe aquela igreja lá na frente? Era aquela quadra que a gente jogava. A gente em Manacapuru era uma quadra... Nós não tínhamos as condições que hoje os atletas têm. As bolas? Bolas eram de couro, daquela que batia na mão e parecia uma pedra. A gente ia viajar para fora, lá para o sul do país, quando chegava lá... Aquela bola no frio, tu é doido. Então, para nós, como a gente estava acostumada com esse calor, quando chegava no frio, a gente não sentia esse frio todo. Entendi. Mas, em compensação, né, meu amigo, nós não tínhamos essa condição. Nós treinávamos
Já no final dos anos 70, já em 76, quando nós fomos campeã, foi um ginásio do René Monteiro, que a gente treinava de domingo a domingo. René Monteiro, aliás, é um símbolo, né? E era, na época, o René Monteiro que treinava o vôlei, treinava o handball, treinava e tudo, e a gente tinha aquela horinha só, entendeu? E o que é que o Valmir fazia? Bora correr, vamos correr dali para o Vivaldão, que naquela época não era academia, era polo. Não sei se vocês lembram, porque vocês são novos. Vamos fazer polo com aquele negócio. Aqui hoje é musculação, né? Que a gente tinha que fazer. Para poder fortificar. E correr, Valmir fazia um trabalho muito... Valmir não era só um trabalho, então, físico, no caso. E a parte técnica, como é que seria? Técnica era maravilhoso. Vocês tinham bola, tinha esse material para fazer os treinamentos? E naquela época, nós fazíamos livrinhos de ouro. Era uma agenda que a gente corria para os empresários da Zona Franca, para eles assinarem, para arrecadar um dinheiro para comprar o material. Olha que bacana. Porque, na época, a Sedan, depois que surgiu, que o Gesta que nos passou esse material. Mas era muito difícil, muito complicado. Você tocou no nome de Sedan, né? Que, inclusive, era maravilhoso você ver. Eu estava vendo aí o roupa, né? As camisas eram diferenciadas. Eram diferenciadas. Então, quando eu tenho certeza que outros estados, quando viu, né? Viu, eles eram apaixonados. A Regina, a Magali com a camisa, com aquele símbolo do Amazonas, né? Parecia dos Estados Unidos. Bem bacana. A gente se reporta a nosso jogo, né, o último jogo, né, Magali, lá em Minas, que o Gesta estava na... O Gesta sempre esteve conosco. Roberto Gesta. Nossa, ele deu tudo que a gente tinha lá, o agasalho, tudo. Ele disse, os campeões... Vocês são campeões, pode ficar com o agasalho, porque a gente terminava a competição, tinha que devolver o agasalho. Não a camisa, mas o agasalho, né? Mas, poxa, ele fica aí só faltou ir em cima do... que hoje do carro, né? Do carro do bombeiro, Exatamente. Né? Mas vocês mereciam, o governo ficou devendo, estão devendo a gente. Mas toda vez que a gente ganhar a competição, nós éramos recebidas no Palácio do Governo. Bacana. Não sei se você viu, era pelo Enoque Reis, pelo Walter de Andrade. Todos os governadores, a gente, na época, nós fomos bem recebidos. E no caso do handball atual, eu não digo assim, vocês têm um passado maravilhoso que tem, nós não estamos, vocês não foram chamadas aqui à toa, né, para falar sobre isso aí, por conta da história mesmo. Nós queríamos, logicamente, trazer muito mais pessoas para poder falar, mas é um resgate, vocês estão, assim como os meninos vieram aqui representando o Mário e mais o Bosco, vocês estão aqui representando também o handball feminino, com certo? Certeza. Então, a gente sabe de outros grandes nomes do handball, né? Tem, né? Tem grandes nomes aí, você acabou de falar do professor Valmir, professor Liberato, que maravilha, né? O Liberato, então, assim, pessoas que também ajudaram muito o handball. Então, hoje vocês estão aqui representando pode-se dizer, né? Essa turma toda. Mas eu queria saber o atual, o que tem aqui do handball atual? Está hoje ainda na ponta, estão disputando o campeonato, o Amazonas tem chance. A modalidade de handball é uma modalidade que ela vem crescendo. Nos jogos estudantis é a que mais a gente vê. Depois, com vôlei, né? Porque eu acompanho. Eu trabalho na Secretaria de Educação. É por isso que ela... Então, eu trabalho no Departamento de Políticas e Programa física, né? e Educacionais, da Coordenação de Educação Física e Arte, que, por sinal, o meu coordenador, o meu chefe imediato é o professor Joníferson, uma figura ímpar do esporte. Um dos próximos entrevistados. Sensacional, uma pessoa que é muito envolvida com a educação escolar e com o esporte, né? Mas com a questão pedagógica, ele se veste disso. Sim. Mas a gente acompanha os jogos escolares, né? Há muitos anos que eu acompanho os jogos escolares. Vou falar especificamente do handebol, ele é uma modalidade crescente. Que bom saber muito, disso. Tanto nos jogos escolares, nos campeonatos de clubes, a gente nota a Lirran tem se esforçado bastante, muito, né? Verdade. Na pessoa, no comando, vamos dizer assim, do professor Auricélio, que é uma pessoa que vem realizando um trabalho muito bom. Ele vem. Agora, o que eu vou abrir assim um espaço, né, é que falando de nós do handebol, o professor Valmir Alencar, logo que ele se aposentou, não foi, Magali? Para ele continuar com essa importância da valorização da modalidade do handebol,
crescente. Ele viu a necessidade, né? E a gente fazia uma festa. Todo Ele final de idealizou ano. uma festa. Olha, vocês fazem, né? Fazem. Nós fazemos 25 até hoje, anos essa 25 festa. anos. Bacana, E que Ele maravilha. o foi pro São Valmir. Valmir. Todo final de ano. Esse ano é dia 16 de dezembro. Aí É. era uma festa. Uma festa, todo mundo se encontrava, abraçava, Aí, beijava. agora tudo vovô, É. tudo Aí maravilhoso. família. Aí a Ah, eu não gente... vou jogar porque o joelho tá doendo, mas a gente tá velho também, bora brincar. É a sequência, né? Como foi em 2012, a gente reunidos lá naquela alegria, né? Principalmente o feminino. Que é Mas a gente com- que faz a festa, Aí, né? somos nós que fazemos uma festa. Geralmente, Na né? verdade, eu, a Magali... Aí, conhece a Eliade, que é da Sim. Da difusora? Eliade, também era a nossa Da artista, nossa a nossa época armadora. também, nossa armadora. Aí, vamos, gente, vamos se encontrar. Vamos ver se a gente Pelo se encontra menos uma além vez por daqui. semana. Nossa, pra quê? Surgiu, Ressurgiu, né? Ressurgiu o né? encontro uma vez na semana. Bacana. depois que girou bacana. 2 vezes. Aí começou lá no chegando mais Ninemberg. gente. Começou no Ninemberg. Aí Foi as Magali. meninas de 80 já vieram, agora tudo com filho, marido, porque ninguém. Começamos a divulgar, começou a aparecer a velharada todinha para treinar. Treinar Porque- não, brincar. O que é melhor nisso tudo é porque é uma família. Não Você tem- tá falando mas de uma olha coisa que lá, é bacana. enquanto. Olha lá, a gente já pensa. Eu tinha 17 anos. Uhum. Magali tinha, 20. 20, Né, é. Magali? Quando Não, começou, 22, né, que eu tenho eu já estava. Hoje, 64. hoje eu não tenho 50 anos. Uhum. Vamos dizer mais 10, né? Tem Magali- 60, eu tenho 64. Você não tem vergonha Aí, de aí, dizer, olha não? lá, aí como a gente pensou, vamos se encontrar, vamos jogar handebol. Nasceu o handebol master. Aí veio o bacana. professor Chico, de Aí, Alagoas, aí o professor Chico veio de Alagoas com uma dinâmica diferente do do handebol handball, para master. ninguém se tocar. E foi legal para vocês? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, mas Como o o handebol handebol tradicional, não aceita- É mais contato, Tem, né? não tá legal. aquela coisa do... Você não consegue controlar, Não, né? era 4 na frente, 4 atrás. Não, era 4. Era tipo uma queimada. Ele inventou uma espécie de jogo que parecia uma queimada. Ninguém- Aí eu disse, Pra ter menos não, contato. não vamos, tinha contato porque a gente já estava velha. É. Não, vamos voltar para o tradicional. Aí, como dizia o professor Valmir, que sempre estava conosco, Ele sempre com a gente. dizia assim, quando começar a competição, Vai acabar Vai mudar. Com certeza. vamos dar o lado lúdico. Não tem jeito, no né? momento, olha lá, do momento quando tu és atleta de rendimento em busca do resultado, tu não percebe o lado lúdico É. da modalidade. Mas depois que tu passa... Começa a competir. Depois que tu começa a ir pro master, que tu quer brincar, aí que tu percebe o lado lúdico, que é o que acontece. Só que várias etapas, várias faixas etárias, aí é nato a competição. É verdade. Aí todo mundo quer competir. Aí vem a gente de 60, eu particularmente, eu não quero mais competir, eu não quero me machucar. Aham. Regina 60, É, são também outros não. objetivos, não é? É, a gente quer e o mais, confraternizar. exato, eu acho que o melhor disso tudo é essa questão que vocês criaram. A social. Vocês, exatamente, porque eu falo que não é só treinar, né? Não, Quando eu e falo que mesmo eu ninguém sou tem treinador de natação e eu falo para muitos pais, principalmente que a natação é um esporte Maravilhoso. e Mas que eu não lembro é de ti um pequenininho no Olímpico. Sim, eu me lembro, pois é, exatamente. A gente começou dando treinamento lá, 14, 15 anos de idade, Eu no lembro. Olímpico Clube. Então, assim, não é só o lado de aprender a nadar, mas existe o lado social, que é muito importante. Exatamente, Então, vocês se exatamente. conheceram dentro do handball e é uma família. E a Hoje, gente se hoje os mais novos vão começar a tomar conta de vocês e assim vai, né? As coisas agora, acontecem dessa tu forma. já percebeu? Olha lá, aí a gente fala assim, tipo, ex-atleta, não dói, não soa ruim. Não, eu não sinto isso, né? não, eu não Aí, tenho. olha lá, Eu aí não tenho, eu não tenho. já tô na minha fase, por exemplo, já saí da minha fase idosa, já tô entrando na minha fase senescente, né? Ah, também não. Olha lá o que é que a gente pegou, né? Que surgiu nisso tudo, né? Com as nossas ideias, né? E a gente começou a participar de eventos, né, Magali? De intercâmbios, de tudo isso, ideias nossas. Não, né? mesmo porque o Brasil Master Cup, Aí, quando quando apareceu foi? o Master, Em 2018 18, surgiu. o Hulk, que era atleta da seleção brasileira de masculina de handebol, ele fez essa competição em São Paulo. Quando foi... Qual foi o ano mesmo que eles começaram? Em 2018. 18. Quando foi em 2019, aí Nós tivemos a fomos ideia, convidados. nós tivemos a ideia, a Magali
A Magali, Cheguei, como bora, foi? A Magali bora, sentou Regina. Carnaval. Bora Sentou fazer o comigo, Amazônia. vamos fazer o projeto Amazônia, Masterclass. Amazônia Vamos. Master. Mas essa questão do Master no handball, só aqui no Amazonas, no Brasil no todo? Brasil Todo. inteiro. Pois O é, handebol porque- cresceu tanto O Master. no Brasil Que todo. tem no sul, tu tem no Nordeste, no Centro-Sul. Pois é, e vocês deram esse empurrão aí para Aí quê? foi Aproveitamos justamente, o aproveitamos o de São Paulo, que nós vimos, Regina, vamos fazer o Amazônia. Vamos fazer, Sim. vamos. Aí A nós competição da foi. floresta. Isso, na realidade, Regina e Magali, isso era para ser uma continuidade Mas no nós esporte, né? paramos por Não, conta da da pandemia. pandemia. gente. Não, nós- eu digo, a continuidade que eu falo é vocês começaram ali com 13, 14, 15 anos de Ah, idade. sim, né? sim, Isso é uma continuidade. Você fala ex-atleta, não existe Não ex-atleta. existe ex-atleta. Eu estou com 56, vou fazer 56 anos. E quando eu falo assim, você está falando sobre competição também, pô, mas tem menina mais 20 anos mais nova. Mas quando você quer entrar, ela de forma consciente diz, não, mas eu não quero mais me machucar. Machucar, não, Exato. não A faço. natação, graças a Deus, a gente não tem isso. É. Mas eu, quando vou para a competição, eu quero ganhar. Mas enfim, Né? mas aí você Mas não aí vai depende do competir, objetivo. Exato, o objetivo de Aí cada você, um, aí, não é não? aí é que eu te Me digo. diga, você não vai competir com Sim, pessoas mais novas que logicamente, tu. não tem nem como. Aliás, da natação para mim é engraçado isso, porque eu posso e se torna uma competição à parte. Isso. Por exemplo, eu com 56 anos de idade ganhar de atletas de 30, 35 anos. É interessante. Mas no handball, não dá Tá para vendo como acontecer foi isso aí. pertinente É a porque palavra você essa, coloca, né? atleta? Aí deixa eu Viu te só? falar, nós fizemos lá nessa época que nós começamos a jogar os encontros lá no Aham. Lindenberg, a seleção amazonense estudantil, meninas novas. Foi. Aí nós chamamos para elas treinarem conosco. Mesclando, né? né? Mesclando. Não, elas lá. Porque Ah, ninguém o time conhecia, delas e o time de o vocês. Nosso, Nossa. o nosso aqui, né? O meu, eu tinha 60 e tal. Bora, Regina. Chamamos toda a velharada. Tecnicamente, nós ganhamos dela. É isso, é Elas experiência, corriam né? feito loucas e a gente E só vocês vai a experiência. papa. Por isso é o tempo, né, que vai nos É, ensinando te isso aí. Na ensinando. nossa, É. na nossa Mas o que limitação. aconteceu? Que foi lindo, que foi bacana. Aí ela disse, poxa vida, eu não sabia desse tipo de jogo de vocês. Que lindo. Agora, porque hoje o handball está muito bom, mas elas correm muito mais do que técnica. Mais força, velocidade. É muita né? velocidade. Aí- Não é o nosso caso, né? Nesse caso. Aí eu volto aí a uma pergunta, né? A questão do amazonense, da amazonense, a característica física, isso ajuda ou atrapalha alguma coisa no handball? Olha, não atrapalha nada, nem altura, nem nada. Se for para uma competição fora do país, aí sim. Mas nunca atrapalhou. Eu acho que o handball, eu penso que o handball, ele é assim, ele é uma técnica e você. É bola tu bola, né? E eu aqui para passar para mim e eu para passar para ti. No caso das duas Nas aqui. duas, ninguém nem se olha. A gente Não acredita passa. que lá no Mastro quando a gente tava jogando, né? A gente nem Aí, se olha, a gente passa. aí, bora formar o time, vai. Lembra, Magali? Já lá no Master. Bora fazer os times para Não, final. mas vocês dois do- não podem ficar juntos. É. As duas não. Mas eu pergunto uma coisa assim, qual a posição da Regina? Eu era jogador de 6 metros, ponta. 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 Na E época, você, que hoje é Magali? lateral. Eu era armadora Armador esquerda, mas eu esquerda. jogava em todas as posições. Quando eu É. era marcada, com o Jogador de 6 Valmir, metros. Valmir dizia assim pra mim, vão te marcar, então tu vai pro pivô. Teve alguma mudança dessa época que vocês faziam para a atual, assim, com relação à montagem? Completamente, É, completamente. tem, Porque o tem. Valmir nos ensinou, o Valmir e o professor Almir também, que nós deveríamos jogar em todas as posições. Certo. Se eu não tivesse na armação esquerda, eu poderia ser uma lateral, porque eu ia puxar. Se eu era arremessadora de 9 metros, tanto na armação quanto na ponta, eu ficava no pivô, porque eu tinha que puxar o pessoal para fazer gol. E nós, na minha época, não existe fome. Eu odeio atleta fome. Tu tá com o cara ali, tu tá só aqui, passa pro mana, cara ela que passa tá a só. bola, passa. Pois é, no Tia. handball tem essa questão Tem. de artilharia? Tem. Ou, por exemplo, o goleiro pode fazer? Pode. Fazer gol, Hoje ele pode? sai para jogar. Ele sai para jogar. Mas vou te Sai dizer pra uma jogar. coisa. Antigamente, eu penso. Hoje a gente assiste, eu assisto todo mundo jogando. Uhum. O pessoal é muito fome, sabe? E a gente Quer fazer não jogada era isso. individual? Eu quero, Vocês... se eu Talvez posso- isso tenha ajudado muito. Eu digo, a eu seleção quero- amazonense a ser nós campeoníssima. temos- Era maestria, era conjunto. Era Valmir. conjunto. Olha, se tu tá Barato. na frente, passa a bola. Passa a bola. Agora, se tinha uma fome, tira. Tira, Era, tira, mano. tira. Eu mandava sair. Por quê? Não, ela dizia. Tem razão, Tira. mas tem razão, porque um esporte coletivo, Coletivo, não pode, né? eu tô jogando contigo. A gente, às vezes, olha o próprio futebol que a gente assiste direto. Tu aí vê, mano? O cara tá ali para fazer o Pô,
o cara tá tem do um lado sem ninguém. Aí o outro vai porque ele tem que fazer, não porque ele tem que ganhar dinheiro. Ah, me poupe, né? Não dá. Mas isso é bacana, né? Você está falando isso porque quando o time se junta em prol de um mesmo objetivo, não interessando se é você, né? Se é você que vai ser artilheiro, isso não importa. Não importa. O importante é que o time, Estado, né? ou o teu time ganhe. Mas naquele Exatamente. momento, antigamente, a nossa equipe era assim, era um conjunto, não importava Se quem era quem artilheiro, era que eu ia não queria fazer nem o gol. saber. Acontece o seguinte, tinha sempre destaque, não tem para onde correr. Por exemplo, a gente tinha os destaques individuais. Sempre tem. Sempre vai ter. Porque isso se não a tem como. Magali tem oportunidade, como ela tinha muito, que era uma jogadora de 9 metros, que ela tinha uma força de braço, que ela tinha uma Impulsão. visão de Agilidade, impulsão. E ela tinha... Ela Visão. via visão de jogo. Quando ela via Com que tinha certeza. condição, ela fazia o gol. Isso é fato. Aí eu subia, vinha 3, eu pá, Passava. socorro Mas entrava era. aqui. Eu Então, pá. uma jogadora Essa versátil, aqui, né? Essa aqui, quando ela era minha esquerda, né? A Regina era minha esquerda, minha direita. Quando eu subia, vinha todo mundo, eu toma, faz o gol, ela entrava. Gol. Porque a gente Se já não estava era na 7-0. velocidade Que era o complemento do jogo. da jogada. Era o É, complemento não da preciso. jogada. Então, naquele momento, aquele grupo, existia um conjunto Maravilhoso, Valmir, maravilhoso. Ele tinha toda essa preocupação tática com a equipe. Exato. Vocês conseguem lembrar aqui, até para homenagear os colegas de vocês, já que nós falamos do Valmir, Todas. o nome das atletas? Eu lembro Dá de para todas. falar? Vamos tem. lembrando aí. Vai falando aí. Eu vou Pode falar de Pode 76, falar. ela fala de 78, que ela participou. A armadora era a Clara. Eu vou até pegar aqui, que aí tem mais O nome, aqui, né? tá aqui. A Clara era a armadora central, eu era esquerda, e na direita era a Luzia. Na ponta de lá da direita era a Socorro Rosier, e na ponta daqui era a Regina, irmã do Piolho. Isso, Olha que A bacana. Regina. E a pivô era a Dina, Dina. Gina. a mais nova da turma, né? Então nós tínhamos as. E tinha reserva? Tinha, nós tínhamos poucas reservas, Poucas. entendeu? E a nossa goleira era a mais baixa que tinha Lembra o nome? da competição. Sim. Marinete, a Nete Marinete. Perdigão. Marinete aqui. Perdigão. Essa aqui, a Nete Perdigão. E ela, Nete, quando ela entrou para a seleção, ela veio depois de muito tempo de treino, porque o Valmir estava escolhendo, porque a Nefra, que era outra goleira, ela tinha um problema de visão. E naquela época não tinha lentes, não tinha lá, era muito grau, então ela Sim, tinha que usar aquele óculos, óculos e a grosso, né? preocupação do Valmir Se era machucar. uma bolada. Então ela era muito boa, mas em compensação tinha Tinha esse esse problema, problema. E aí a Nete, quando chegou, meu amigo, desse tamanho do Nete, pelo amor de Acredita. Deus. E a nossa defesa não era alta. Ah, que bacana. As meninas lá de fora, todas altas, né? Do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Mas nem isso impediu que nós fôssemos campeãs, porque nós éramos boas mesmo. A Di, 70 aí? 78, 78, né? quem Aí falou? da tua Campeonato. seleção. Já Eu não tenho muda. dúvida alguma do que está Não, falando, o que né? muda, Sobre por exemplo, questão de... Aqui, o que muda em 78 é que já não tínhamos mais a Eu? Regina Pinto. O que não ficou fora dos 78, né? A Regina não estava, a Inês não estava, a Marilene não estava, a Marinete também não estava. E Era a Lucinha. Rosana, Lucinha. Mas nós continuamos com a Clara, continuamos com a Dina. Aí entrou a Margarete. Aí entrou a Margarete, que Foi seleção brasileira. ela foi a seleção brasileira, né? aí tínhamos a Dorivânia. A Doris jogava Dorivânia, de uma demais. agilidade. Imagina. Eu só me lembro uma atleta, uma atleta que dizia assim, de Dórico e doeu. Ela dizia jogando. Mas quando ela dizia de Dórico e doeu, a Dori já tinha feito o gol. Já foi. É verdade. Entendeu? E a goleira Marley, irmã da Marinete. Da fazia Michele, que foi a parte nossa dos campeã, créditos, é. 78. Então é engraçado que vocês também devem conhecer, e eu falo, já fiz alguma entrevista aqui com o pessoal do atletismo. E é impressionante, bom, estou sabendo ainda mais com vocês agora, que bacana isso aí, da história do handebol, que a gente sabe uma parte, eu vivi alguma parte, você jogando também, né? Além da Margarete também, que fazia, Margaretinha, eram jogou atletas. Então a gente gravou algumas coisas aqui, mas no atletismo, na década de 70 e 80, era espetacular. Por quê? Porque não era só um atleta. Eram N atletas, eram Exatamente. vários atletas que faziam sucesso. Isso. Então, que bacana em saber que o handebol era tudo isso, né? Porque eram vários atletas, era como é que é? Vazando pelo ralo, aí atletas de ponta, né? Exatamente. Vazando Grandes pelo atletas, ralo. inclusive o Toronto, se eu não me engano, ele Toronto. era atleta de
Kennedy. Sim, e foi pro E foi handball, pro handball, exato. exatamente. O próprio Johnson foi para a John Olimpíada Johnson, 88. exatamente. Né? Então, assim, fantástica a história do handball, porque a gente percebe quão maravilhoso e quanto bom eram os atletas, as Muito, atletas muito, dessa modalidade, além de grandes treinadores. Eu fiquei sabendo do Almir Liberato, né? A gente conversando a história agora, mas o Valmir foi o grande nome, a gente sabe. Exato. Outro, o professor Heraldo Cerejo, que era do Olímpico na época da Exato, Maria. exatamente. Tinha um Gadelha. O Gadelha, que foi professor também do solo, Inclusive, solo de né? Lucena. Eu fui estudante de solo de E Lucena. quando Então, eu só é? vi o Quando a nome gente dessas começou o pessoas. marcha lá quando começou No o marcha, Nirenberg? quem era o O Gadelha? Gadelha ia Gadelha. brincar com a gente. A gente fazia aquela Pois é. modalidade. Então, vocês têm uma gama de atletas assim com resultados maravilhosos. Exatamente. Que barato. Temos E mesmo. quando você consegue um grande resultado, é uma equipe toda. É. Né? Isso que é bacana, porque a natação eu fui para N competições também, e era eu, o Jefferson, ganhando uma medalha. A equipe não representava muito, mas vocês não. Quando vocês perdem, também perde o time todo. Mas quando ganha um time todo. Exatamente. Isso é maravilhoso, É né? verdade. E na nossa época, na minha época dos anos 70, Jefferson, na tua linha da natação, eu lembro muito do Caco no polo, sim. Caco, Façanha, Chegou a seleção brasileira. Baixinho, Sim, o Vitor os Façanha. irmãos, Rômulo, eu não me lembro, Aham. 2. Eu lembro dos meninos da natação, porque quando o handball jogava lá na UNB, não era o UNB lá em Brasília, aí a natação e o polo aquático ia jogar, e a Isso. gente ia assistir para torcer por eles, que inferior às maravilhoso. outras. Eu né? tive várias oportunidades também de acompanhar o handball dessa forma, mas isso é na década de por 80. conta, né, de que Exatamente. estariam no mesmo lugar. Estamos lá e tive a oportunidade de estar com o pessoal do handball. Enfim, naquela época, você reunia um estado só em várias modalidades numa escola apenas. Então era maravilhoso, né? Era. Hoje, acontecendo esse episódio todo aqui da questão dos horários, eu me lembrei de uma situação no Jebs de 84. Aliás, de 83 foi a minha primeira participação No aliás, Jebs. participação em medalhas, em Jebs em 83. E eu fui o primeiro tempo pela manhã na prova de 100 metros nado livre. E próximo do recorde brasileiro, escolar ali, todo empolgado. E quando nós fomos para o alojamento, de tarde as meninas da ginástica artística, elas também tinham ido para a final. E o ônibus dela teve um problema. Foram no ônibus de vocês. Aí tiveram que levá-las primeiro. Quando eu cheguei para nadar minha prova, já em cima, o meu treinador saiu correndo, eu não tive tempo de aquecer. Não era o Ali? Não, era o Alfredo Jacaúna, mas o Ali também estava presente. O Jacaúna foi O técnico? Alfredo foi meu treinador. O foi Ali, meu grande treinador. depois a gente fala do Ali. Então, assim, o Alfredo saiu Louco. descendo a arquibancada e já ia anunciar A tua chamada. E aí me chamaram, eu fui direto, fui colocando touca, ou seja, não fiz o aquecimento. Aí, do primeiro lugar que eu vida. poderia ter conquistado, fui para quarto, perdi o terceiro lugar por 2 centésimos. Caramba. Então, acontecimentos em jogos escolares brasileiros. É. Bom, aconteceu, né? Exatamente. Poderia ter saído a primeira medalha de ouro para o Amazonas, não saiu, aí nessa primeira eu fiquei em terceiro. Já no ano seguinte ganhamos 2 de prata lá, mas foi maravilhoso. Aí eu estava vendo, inclusive, uma matéria aqui, Magalito, que você conquistou, teve direito de carregar, de acender uma pira. Nessa competição da Pira Olímpica foi quando nós fomos campeãs brasileiras, ia ter uma grande competição aqui no estádio, da época Manaus. Vivaldo Lima, Antigo- não sei o que, Amazonas, não era GES. Era, não sei o que, uma Copa. Aí Certo. me convidaram para Que fazer honra, né? a abertura, né? Aí foram me buscar em casa, porque eu estava chegando de uma viagem também. Olha, tu foi chamado, eu não sabia. Era assim, era uma loucura, porque tu saía de uma competição e eu adorava. Claro, que maravilha, O que é né? mais gostoso de todo esse cenário é que nós estamos vivos, né, Magalhães? Ai, para contar Imagina. sempre. Maravilha isso. Imagina, Aí. nós estamos Pois aqui. falando nisso, né, e mudando aí um pouquinho do assunto, como é que vocês ressurgiram aí nessa questão da pandemia? Como é que ficou o handball? Como é que vocês Pois se é, ajudaram? a gente Como é que vocês entra são no uma, assunto. uma família, né? A gente fez o Amazônia, né? Não foi Antes da Magalhães, pandemia, o antes da Amazônia Master pandemia. Cup, aí vieram o Rondônia, Roraima. Vocês conseguiram Foi, trazer outros Conseguimos estados? trazer Que antes bacana. da pandemia. Foi, né? Foi primeiro o Amazônia Master Camp que nós fizemos. Eu, a Magali e a Professora Professora Meire, Meire, que que infelizmente a pandemia levou. a Merijane. A Merijane, professora lá Sim. da Ela UFAM. veio, Sim. ela veio quando a Covid levou a Merijane, A né? nossa amiga, e foi muito ruim. Foi isso. 2 anos, esse ano ainda. Ela vai fazer 1 ano, né, agora, né?
E a gente quer fazer a segunda edição. É a segunda edição, Então, mas vamos que- fazer Tem a mais é que segunda fazer edição. É. Vamos ver se o né? programa Uma Fera do outra- Esporte não entra em mexer. Exatamente, com uma outra Uma outra roupagem, data, com uma um outra outro data. momento. Porque o crescimento do handebol Master, ele aumentou muito. Então, as datas estão todas... Não estão dando a Chance. chance para a gente entrar se não Montar tiver uma um evento programação. bacana. para nós. Porque Mas a foi muito gente em vai cima. realizar sim. Vamos realizar. Até por conta que a gente precisa homenagear Homenagear a nossa a amiga. Mary, que estavam conosco na primeira edição. Sempre, muita correria, nós 4. Entende? E a Vocês, Nessi, como, né? E a vocês Nessi. como jogadoras, e eu vi umas coisinhas aí também nos scripts, né? Que não é feito nada aqui. Nada, a gente Não. tudo uma não entrevista tem por que que escrever. vem da cabeça, a Aham. gente vai falando. Mas assim, vocês se ajudaram, que eu falo assim, vocês estão numa situação, você é funcionária pública? Eu sou vocês funcionária são, né? Sou pública. aposentada. Então vocês estão com uma situação, digamos, financeira, né? É assim, Jacaúna. O Jacaúna Jefferson. não. Desculpa, Jefferson. Jacaúna foi meu grande Foi treinador. teu grande Eu- treinador. Não eu- É porque esquecer é tudo da nunca. natação, né? É. É assim, são os fatores socioeconômicos que Pesaram na para verdade, algumas, pesa. muitas. Pois é, era isso que eu, exatamente nessa que situação que influencia, que pesa. Houve assim uma. Para que aconteça essa dinâmica, porque o Master, ele não tem um apoio, um suporte, vamos dizer assim, né? É. Para que ele ocorra, não está em nenhum calendário esportivo, não tem. Nós não temos tem patrocínio, a gente corre atrás dos amigos o que é normal em empresários. todas as modalidades, né? Exatamente. Não é fácil. Também estou levando uma atleta para um campeonato. Ai, E é tão difícil É a gente. difícil. mas qual ficar seria o ligando, né? ideal? Nós fazemos rifas, nós fazemos todos feijoada, fazem, nós fazemos os atletas tudo fazem. para arrecadar dinheiro, para competir, e hospedagem. Uhum. A gente não queria correr para o lado político, mas não tem para onde correr, porque eles que têm mais recursos, e, enfim. Né, sem falar Hoje nós Mas temos. vocês- Olha aqui. Olha essa equipe aqui. Olha, nós somos a Penélopes. Nós Penélope. somos as Charmosa, que Penélopes bacana. Charmosa. Acima dos Delícia esse 60. desenho animado, era maravilhoso. Eu perdi Eu, um. eu tô mesmo. Eu Nossa tenho- camisa é nossa, linda, porque eu não linda dei a pra camisa. ouvir. E eu tenho um banner, eu vou trazer para você, né? Na próxima, gente, Não, vou traz. trazer, tá aí no carro. É assim, o que é as Penélopes? É um simbolismo, né? Tu te lembra das Penélopes Sim. Charmosa? Lembra que ele disse que ele não perdeu? É da Corrida Maluca? Não É. tinha quem? É o Master, é assim, É né? nós. É aquela Isso. coisa De para maluco, correr né? atrás. Mas o que eu queria chegar, onde eu queria chegar era se houve ajuda de Houve. vocês para os outros Para outras atletas mais amigas, necessitados. houve, Sim. Vera. Houve, Sim, né? houve assim Que eu uma- acho que isso que é a família, isso que é o Sim. bacana de quando você fala de uma confraternização. Exatamente. Porque eu também eu recebi ajuda durante a pandemia de amigos, né? E foi bacana, porque eu estava ajudando outras pessoas também, e isso é muito legal. Tudo, nós Mas se fizemos- vocês no handball estão unidos assim, é Unidos bom ao saber. ponto de fazer mesmo, É, mesmo porque distante. Olha, olha, a ajuda. nossa Do que amiga eu está posso ajudar, né? precisando. Posso fazer. Tem uma amiga ali que não tem o que comer. Aí vamos, cada qual, alimentos não perecíveis. Eu estou passando na tua casa para pegar. Que maravilha. E uma que passava, maravilha. roupa. Olha, o negócio está pegando, bora. Aí sempre tinha uma que passava para recolher. Então a gente fez sim. Fez sim. Graças legal. a Deus. Parabéns com pra vocês, amor porque mesmo. Porque a isso- gente via as necessidades. É, Olha, a era gente muito sabe que cruel. nem todo mundo se envolve, né? Mas verdade. a gente sabe sim, aquelas pessoas que estão ali na liderança, que levam as coisas à frente, né? Porque se preocupam com as outras. Com Né? certeza. E eu fico muito feliz de saber disso, né? Porque vocês formam uma família. Como eu falei aqui, vocês estão aqui representando um esporte, uma modalidade e um naipe feminino, principalmente. Né, não? Então, parabéns para vocês por Muito isso obrigada. aí. Também, muito legal mesmo, bom saber disso aí. E como eu estou dizendo, assim, estou feliz demais por estar recebendo vocês aqui. A gente poder contar um pouquinho do handball, né? E eu vou voltar para a nossa história. Você estudou em qual escola? Porque meu pai era militar, viajava muito, né? Então, quando Pois eu cheguei em lembrando Manaus, dessa história, teu pai é militar. eu cheguei em isso. Manaus, morávamos na Vila Militar. Aí eu fui estudar no Castelo Branco. Vocês Foi são no- amazonenses? Desculpa. Vocês Somos são... amazonenses. Meus pais também. Meus pais também. Ah, Só bacana. que 3 irmãs nasceram no Pará. Porque Ah. a transferência do papai Fui foi pra em lá. Belém. Entendi. Aí nós viemos. Foi quando eu entrei no ginásio que eu comecei a jogar o handball, no Castelo Branco. Castelo Branco. Logo- Onde fica mesmo? Escola Castelo São Branco? Jorge. São Jorge. Lá no São Jorge. Aí lá do Castelo, quando eu estava jogando, eu recebi uma proposta do professor Vicente, que vocês acho que não conhecem. Ele, eu não sei se ainda está vivo,
para eu ir estudar no IEA, na 8ª série. IEA. Naquela época não era 8ª série, era 4º ano do ginásio, uma coisa assim. E aí eu fui para lá. Quando eu joguei pelo IEA, que tem Magali deu tudo, mas deu estadual, porque nós éramos da seleção amazonense e as meninas, a maioria, estavam no lá no estadual. estadual. E eu e a Socorro Alzier no IEA. Aham. E aí nós perdemos. Aí, nesse ano, fomos camada para ganhar a bolsa de estudo na Auxiliadora. Então, foi quando o Heraldo... Aí como vai dizer não, né? O Atala era o professor da Auxiliadora. Naquela época, a Auxiliadora só tinha mulher, né? E o Atala chamou o Heraldo, bora, chama a Magali para cá, chama a Socorro, chama a Luzia. Querem ganhar, né? E São aí, besta, né? fomos para lá e fomos campeãs. Nesse ano de 76, fomos campeãs estudantis do Amazonas, campeãs brasileiras e tudo que deu competição. Maravilha. De tudo a gente ganhou naquele ano. Maravilha. Até de clube. E aí, a partir daí, terminou todo mundo. Aí, faculdade. Foi para alguns júris? Não participei de nenhum Nem júris, júris. porque nessa época aí nós precisávamos Casou, né? viajar. Casou. Fazer o quê? Muita coisa muda. Aliás, muitos atletas chegam nessa questão da universidade aí com já bem diminuído, né, os treinamentos e tudo mais. As meninas, já a Regina não, porque era novinha já. Eu já fui. A gente vem da escola pública, graças a Eu Deus, fui né? escola Regina? pública. Qual O escola? estudo olha, Grupo Escolar Princesa Isabel, Aonde? Qual bairro? ali no Ali Ramos no Ferreira, Ramos. Vamos Ferreira. que existe até hoje. Muito boa a escola, por muito sinal, boa, uma muito das boa. nossas melhores escolas. Tu lembras o nome da diretora da tua escola? Da minha escola era do Castelo, eu lembro, calma, vai. Eu vou já voltar. Não lembro. Deolinda. Deu linda. Poxa, ainda não tá com alemão, né? Não, Deolinda era minha diretora. Você deve ter ouvido falar na família Ponce de Leão, né? Sim. Ela foi minha diretora no grupo escolar Princesa Isabel, a Maria Princesa Augusta Isabel. Ponce de Leão. Olha que bacana. Lá do Princesa Que Isabel. maravilha. Aí eu Aí tu fui foi pro para o IEA. Pro IEA. Todo mundo É, ia pro IEA? mas todo mundo Ou ou- IEA, porque IEA. naquela época a escola técnica da minha não tinha, Não tinha, mulher, né? só era Ou homem. estadual, Tinha né? que fazer o mini Igual vestibular, estadual. né? Aí Era eu o fui pro mini, IEA. era. Tinha que fazer o mini. Olha, eu vou pro IEA e me deparo com a professora Dalva, lembra? Eu me deparo com o Gastildo. Gastildo foi meu diretor do IEA na época. Imagina, olha, há muito tempo, né? Aí eu fiz o mini vestibular. Já estava Pra escola, envolvida né? com o handebol, né? Uhum. Faço o mini vestibular. Fiz o mini, hein? Não entrei pela janela. Atenção, gente, eu não entrei pela janela. Naquela época era melhor, Fazer o né? mini. Porque eu ainda não era uma grande atleta, né? Assim, de entrar pela janela. Só a minha irmã que entrou depois, né? Fui uma Não grande conte. atleta, né? Não conte. Então, fui para a escola técnica, né? Na época, aí foi quando eu fui treinada pelo Professor Almir. professor Almir. Na Almir, verdade, o professor liberado. Almir, ele foi aquele técnico que me ajudou muito, que me fez descobrir o meu talento para o handebol, na verdade, né? Que eu tinha. Regina, que tu eu melhor nessa tinha, posição né? e tal. De tudo que eu considero isso muito a ele, né? Aí, depois, né, Magali, a gente se encontra, né, da partir daí em diante. A universidade que eu Aí eu que ela fui foi, pra tu, a universidade. Margarete. Tu participou do Júbilo? Educação Física. Ah, que bacana. Ela, Nós Margarete, ficamos, Socorro Alzier, fomos. Clara. Medalhistas brasileiros também? Medalhistas Lá brasileiras. no Jubes No foram, né? Jubes. Vocês Isso foram. era uma rotina, então, É, né? medalhista no Jubes, né? Já com socorro, menos a Magali, que Aham. estava a Magali estava medalhando lá no casamento dela, né? Mas estava socorro, estava Margarete, tudo no script, né? A Valci irmãs- foi goleira de vocês, mana, no universitário? Não. E a Marley tava, as irmãs Gomes, né? Que são a Célia, a Celi e Cíntia, que foi nossa as três secretária, irmãs, né? é. A Cíntia Gomes do Livramento, também estava nos créditos. E o professor Valmir Alencar. Ele era o Que era treinador. professor universitário. Técnico também. O Valmir tinha que estar. Tá em Valmir, todas. não, se o Valmir não tiver, não tem handball. Tem handebol, O né? handball, nossa referência, na realidade, o professor Amazonas é Valmir, Valmir. professor Onde você Valmir. chega, Valmir. Eu queria aqui deixar um beijão pro Valmir. É uma pessoa Meu que... amor, é o Mara é o enorme, nosso é velhinho, nosso nosso Ele é uma carequinha. pessoa assim que... Espetacular. Nossa, vontade enorme de trazê-lo ao programa. Pois Enfim, Mas não é. faltará vamos oportunidade. ver se a gente consegue ainda trazer, porque ele, É não ímpar. ele é
É. É a história. nome, Eu é a acho que ele é a história. história Cara, do Valmir, handball, você né? olha pro Valmir, Veio o handball. Acho que foi o ver o handball, handball, exatamente. respira. E é engraçado você ver aí, porque tem outros treinadores, eu comparo assim o Valmir com o Ali Almeida. O Ali é a cara da carequinhas, né? natação. Exato, mas são aquelas pessoas que tu olha para eles e diz, mas como é que esse cara vai fazer aquela atleta ali, a Magali, a Regina, serem campeãs brasileiras? Como é que ele consegue transformar um atleta, né? Como é o caso do Liberato, que O chegou Almeida. com você e te ensinou tanta Ele coisa. ele aflorou, porque eu ficava adormecido, né? É. E ele me ajudou. Agora, o mais interessante disso tudo, que durante todos os treinamentos depois de seleção, eu tive tanto problema comigo. Assim, veja só, não era Magali. O rolamento. O rolamento. Eu fazia um rolamento porque eu fui jogadora de 6 metros. Né? Porque a Tinha que saber jogadora cair. Tinha. que saber cair. Nós todas Todas, né? caíamos. Hoje E as eu meninas fazia não caem mais. não cai, nem nós. Difícil. Não, não vai confundir. Eu fazia um rolamento. Errado. Não, quando eu entrei na seleção, lá no treinamento com o professor Valmir, aquela fila, né? E ele mandava a gente fazer os rolamentos, que eu já Você comecei a era fazer. no chão direto. Não, eu pulava já, a gente botava no- o pé, eu botava o esquerdo, ela botava o direito, que era canhota. Botava o direito e rolava. No chão. Não tem esse negócio Caramba. de tatame não, que hoje as meninas caem lá. Mas tudo porque eu achava bonito, né? E quando eu saí da escola técnica, Bonito eu era já. tua mãe bonito, devia né? achar quando chegava em casa pouco, toda né? suja. A gente né? era seca. Mana, seca pensa. ao extremo. Que Aí- isso aqui tudo ficava Pois roxo, é. mas ninguém nem Imagina. sentia. E eu fazia um rolamento, já fui pra seleção, já com aquele rolamento. Quando eu cheguei lá, que o Vó me mandou eu fazer, faz o rolamento do Canavate, eu fiz. A bola, né, e tal. Volta. Faz de novo em câmera lenta. Sou canhota. Ele ficou bravo, né, Magalhães? Como é que tu conseguiu? Valmir. Tá errado. O Valmir. Tá errado, né? Como tá Porque ela errado? pisava errado. Porque eu arremessava e me Depois apoiava. É arremessar e apoiar com o direito. Ele papai. pegava ela Eu com a própria mão. Com a própria mão. Eu falei, gente. Ele mais novo, ele conseguia também me Aí, mostrar, né? vem cá, tu tem que aprender, porque ela podia se machucar, quebrar. Sim, claro. Aí, mano, foi graça, porque eu aprendi e comecei a bater as goleiras. Eu aprendi a fazer o Rolamento certo. rolamento, ficava em pé e corria pra defesa. Batia a goleira. Mãe, foi uma vez uma confusão no ginásio, que eu batia a Michela, né? Hoje é minha amiga. Então, é a cultura corporal, né? É. Tem jeito, né? Você ter essa Exato. dinâmica. É você reconhecer que tu tem esse Uhum. lado Exato. do esporte, né? Até depois de velhinho, o pessoal ainda quer rolar. Eu não faça Ai, isso. não, Olha, a Beleza. Dina, nós temos a minha pivô, depois de velha, a gente olha a quadra do São Raimundo, aquela pequenininha. Lá vem a Dina para rolar. Eu digo, não faça Faça aí, isso, essa manhã vai minha estar amiga. doida. Mano, mas eu não consegui me controlar. Tu mas tá pior que entendendo? a gente até entende mesmo, né? Porque Agora, aquilo tu tá na... sabe, Charmoso, o que é mais legal de tudo isso? Como você Gostei do falou, Charmoso. é a amizade, né? Que a gente tem até hoje. Não se machuque, Sim. pelo amor de Eu, a Deus, tem muito Magali, medo. a Socorro, que era do nosso crédito, mas mora É, na França. mora na França, vive viajando. A Margarete mora em Natal, mas eu falo com ela por WhatsApp, A gente né? fala com todo mundo, A gente fala né? com as meninas e a gente Bora mantém reunir, esse a laço. gente diz, mas não dá, não dá pra combinar, nem sempre né? encaixa, né? Eu tive Aí, um- olha, tu tem que assistir a gente jogar. E essa Margarina Tu morre de rir. Morre de rir. Eu digo, parece Mas câmera isso, lenta. Isso aqui é bacana, mas é bacana mesmo isso aí, porque é uma sequência da nossa vida, É. né? Todo mundo sabe, né? A Tu gente sabe nasce, que é cresce, natural. desenvolve, ela se morre. natural. É natural. E a gente tem que saber. Aproveitar as limitações. Exatamente. A gente tem que estar jogando com inteligência. Sou mais velho, Exato. logicamente, já não é mais a Não, mesma. não vou correr, Você assiste de não outra vou forma. machucar, É. exatamente. Então, acho que essa parte de inteligência também, ela é seguida com a idade, Sim. né? Bom, Você- aí é que a gente fica mais inteligente, né? E Já tem que pensou ser, se eu tivesse essa porque já cabeça não vale, rodantinha? já não vale mais a não dá. pena tu cair para se ralar, para Não, se e machucar, vai se já machucar. passou. Olha, né? a gente fase tem já não agora é as mais essa. Penélopes, Aham. Que são as que é 60. A gente convida, né, aproveitar o teu programa. Para que as pessoas que quiserem participar conosco. Que as fizeram atletas, handball. Entendeu? Quiserem participar conosco. Na quinta-feira, a gente está lá no ginásio Amadeu Amadeu Teixeira, Teixeira, a partir das 19h30. 19h30. A gente convida
É para jogar handebol. A Pra gente brincar. descobriu o lado lúdico. Pra brincar, se confraternizar. Se confraternizar. E quando a gente fala Sair um pouquinho do marasmo de casa. de confraternizar não é só que tem que ter festa, não. Não, Você tá a ali, gente né, presente, joga o né? handebol, a gente ao o momento do entretenimento, a gente se abraça, e também ri. Ri quando cai errado. Olha como tu caiu agora, quer dizer, existe É tão todo bacana, um maravilhoso. processo, Sim. muito legal. Então a gente chama todas aquelas que quiserem participar conosco. Daqueles desse anos, momento. 70. Da mesma maneira que a gente fez com o Master Show, começou em passos lentos. Vamos Que bacana. chamando o pessoal. Elas já criaram, as meninas já têm, por exemplo, como eu te falei, que o Amazônia foi o divisor de águas, agora nós temos o Rio de Manaus, nós temos as Amazonas, tudo nessa categoria. Tem as meninas lá do São José também, né, Tem, Regina? tudo nessa categoria que estão jogando já Master. para Quer dizer, participar. o handebol Master, ele já tem a sua cara, a sua identidade. Que bom saber disso. Magali, infelizmente, Magali e a Regina, é o Canauate. Bom, que fala assim, Canauate? Canauate, né? Infelizmente, estamos chegando no final do nosso programa. Que maravilha poder ter vocês duas aqui, entrevistá-las. Pudesse passar tanta história para contar. Eu falo isso para todos os entrevistados. É tão legal porque a gente revive, né? Momentos da história, mesmo. Que é muito bacana. Mas eu queria que você deixasse suas considerações finais para que a gente possa encerrar hoje aí o programa Feras do Esporte. Poxa, quero convidar, assim como a Regina fez agora, convidar todas as atletas dos anos 70, 80 mesmo, que estão aí em casa, descansando, que não querem mais nada. Sair do sofá. Que o joelho tá assim, que o braço assim. Vem brincar com a gente lá no ginásio Amadeu Teixeira. Todas as quintas, quando nós já temos um grupo formado, né, das Penélopes, são as 60onas, que essa pessoa que quiser, essa ex-atleta que quiser participar, que venha para cá conosco e a gente vai falando dos encontros até quando chegar no final do ano, a gente reunir até a família, os netos, tudinho, para a gente brincar. Confraternizar, né? Confraternizar, tá bom? Muito obrigada pelo espaço, viu, Jefferson? Regina Canauate. Regina Canauate, quero agradecer a oportunidade que tu nos deu, né, de estarmos aqui. Quero agradecer, né, a todos que estiveram nos ouvindo, né, e dizer para a gente continuar mesmo a praticar o handebol, somente no Master, estar conosco, porque sair do sofá, tirar a chuteira, não, tirar o tênis. Tirar a sandália do pé, botar um tênisinho. Porque não é só fazer caminhada, aí tem a questão da academia. Gente, é momento de entretenimento. Exatamente. E aquilo vai crescendo, entendeu? Estar conosco, tá bom? Muito obrigado. E o handebol, ele continua evoluindo. Que maravilha. Tá bom? Maravilha. Bom, estamos nos despedindo aqui, então, do programa Feras do Esporte, hoje com essas duas grandes feras do handebol amazonense, a Magali e a Regina. E não se inscreva, Canauate, né? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir o nosso canal, tá bem? Forte abraço a todos vocês. Até mais. Um abraço.